Olá, como vai? Seja bem-vindo, Canal da Paz. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Você sabia que Deus pôs a eternidade no nosso coração? Você sabia? E você saberia me dizer aonde está na Bíblia esta passagem, este versículo, esta assertiva de que Deus colocou em nosso coração, no coração do ser humano, a eternidade? Até o final quero fazer oração com você, quero compartilhar com você a palavra do Senhor e nós fazemos aqui a reflexão desta segunda-feira que já começa, não é? Com as nossas responsabilidades para cumprirmos compromissos, planos, projetos, não é? E que precisam ser executados, precisam ser encaminhados e você às vezes fica ansioso, ansiosa. Então a receita é 1 Pedro 5,7, não tem nada a ver com o texto de hoje. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Tá bom, Neide? Neide, não roa a unha, você não pode roer a unha porque você fica ansiosa, tá? Estamos orando por você, viu, Neide? Amigos, amigas, a palavra de Deus diz sim, que Deus colocou em nossos corações a eternidade. Está no verso 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E isso nos leva lá para Gênesis 3, né? Quando Deus terminou a sua obra criadora, ele olhou e disse assim: está tudo muito bom, está tudo muito bom, ficou tudo muito bonito. Também diz: pois a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, Deus colocou em nossas vidas, em nossa alma, em nosso coração, o desejo de viver eternamente. Não de ter uma vidinha medíocre como nós temos, estou falando em termos de temporal, né, de existencialismo. Temos uma vida medíocre aí de 60, 70 anos, na média 75 anos. Alguns passam de 80, 90, quando não muito, e o resto é só canseira, como diz a própria palavra de Deus. Mas este desejo imanente do ser, porque foi Deus que colocou, por isso nós sentimos esse desejo de eternidade. Os desejos, os objetivos do mundo são muito transitórios, né? Eles acabam, nós terminamos aqui as coisas, a vida se passa e tudo acabou. Se nós não tivermos o desejo de eternidade, de vivermos eternamente, nós sucumbiremos. Não adianta nós querermos viver esta vida, acharmos que é só aqui que nós vivemos, ou não sabemos para onde vamos. Muitos que acreditam na imortalidade da alma, nós não acreditamos, porque a palavra de Deus diz lá em Timóteo que somente Deus é imortal, e aliás é uma única vez que a palavra se refere à imortalidade, que a Bíblia se refere à palavra imortalidade, ela é utilizada para qualificar a Deus. Somente Deus é imortal. Portanto, então a alma não morre, está lá em Ezequiel, basta você ler a Bíblia, não é? Eu estou colocando a passagem para você ver. Então, amigo, amiga, Deus colocou em nós este desejo de viver eternamente. Não se conforme, não se limite a esta vidazinha que nós temos aqui, curtinha, que nascemos, crescemos, nos damos por pessoas, por gente, né? Logo nos tornamos adultos e maiores de idade, queremos nos casar, nos casamos, trabalhamos, arrumamos um emprego, compramos aquilo que sonhamos, aqueles que podem, não é? E conseguem se realizar. Daqui a pouco você já está com 40 anos, você já está com 50 anos, e você já está com 60, com 70 e acabou a vida. Que bom que Deus colocou em nossos corações o desejo imanente da eternidade. Alguém contou uma história, uma ilustração, na verdade, não é? Uma parábola
para comparar a eternidade da seguinte maneira: imagine um passarinho transportando um grãozinho de areia do Monte Everest, levando lá na Lua. Vamos pensar aqui na Lua, que é mais próximo. Imagine este passarinho indo lá no Monte Everest, pegando um grãozinho de areia no bico e voando até a Lua, 390 mil quilômetros de distância, lá depositando aquele grãozinho, voltando 390 mil quilômetros até o Monte Everest novamente, pegando outro grãozinho e levando até lá na Lua. Quando ele terminasse de transportar todo o Monte Everest pelo bico, através de um grãozinho cada vez, ele teria alcançado uma fração minúscula da eternidade. É assim. E eu achei incrível isso, queridos, para meditarmos aqui sobre a nossa transitoriedade aqui neste mundo. Que bom que Deus colocou a eternidade. Jesus lá na cruz do Calvário, ele devolveu para nós a possibilidade de vivermos eternamente. Quem aceitar a Jesus, Jesus disse: quem beber desta água nunca mais terá sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz assim que eu sou a vida, para que nós também recebamos desta água, desta fonte inesgotável de água viva que nos concede vida eterna, ele estava dizendo exatamente isso, não nos dando vida aqui neste mundo. Ele nos concede neste mundo a libertação pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você sabia disso? E então sim, ao aceitarmos a Jesus pela fé, mediante a fé e a sua graça, nós somos salvos da morte eterna. Aqueles que não aceitarem a Jesus, que conhecem de Jesus, conhecem a Jesus e não o aceitam, o renegam, o rejeitam, estes perderão a vida eterna e morrerão a morte eterna. Você não quer se livrar da morte eterna? Você não quer viver eternamente nas mansões celestiais para sempre, depois desta terra renovada? Imagine! Então, ao final do verso, eu quero ainda concluir assim: ele pôs a eternidade no nosso coração, Eclesiastes 3:11, sem que nós possamos descobrir as obras que Deus fez. Sabe por que ele diz assim, o pensador, não é? Salomão, sabe o Salomão? Sabe o Salomão, ele diz assim: sem que nós possamos descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, nós não conseguimos alcançar a dimensão da eternidade, mas Deus, ele está, pela sua palavra que não falha, pela sua palavra que não erra, pelas suas promessas que ele não deixa de cumprir, dizendo para você e para mim, que ao aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele nos concede novamente o dom da vida eterna. E se morrermos agora, nós ressuscitaremos. Porque diz lá em Apocalipse que todos aqueles que desde agora descansam no Senhor, estes ressuscitarão primeiro para a eternidade. E aqueles que deixaram de aproveitar a palavra do Senhor, de estudá-la, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, perderão esta oportunidade que Deus está dando agora para nós. Por favor, você não vai... É até uma questão de inteligência, de lógica, nós aceitarmos uma proposta dessa. Que tal? Quem sabe você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. Quem sabe você esteja desiludida, com medo do que acontecerá após a morte. Pois fique sabendo que Jesus colocou no teu coração e no meu coração o desejo da eternidade, de vivermos eternamente, e possibilitou isso lá na cruz do Calvário. Você diz amém? Eu ouvi você dizer amém? Então diga amém. Vamos orar? Feche seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, que bom que o Senhor é bondoso, maravilhoso, amável, e o Senhor preparou tudo certinho, tudo direitinho para que nós pudéssemos receber o dom da vida eterna ao receber Cristo em nossos corações. Pelas suas misericórdias é que existimos
subsistimos e vivemos, e pelas suas misericórdia nós receberemos o dom da vida eterna para vivermos eternamente com o Senhor, todos os anjos, todos os salvos, desde Adão até o último homem, a última mulher, a última criança, viveremos eternamente no céu, ao seu lado. Assim oramos agradecidos por Jesus Cristo, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos, amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal, para viver eternamente. Eclesiastes 1:13. Fique com Deus. Nesta segunda-feira, amo vocês. Tchau, tchau.